Segunda Samuel, capítulo de número 23. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Versículo de número 8. Capítulo 23 de 2 Samuel, versículo de número 8 vai dizer assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: José Basebete, filho de Taquimone, o principal dos capitães, que era Adino, o eslita, que se pusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aió, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, e ali ajuntaram a peleja. E quando de Israel os homens subiram, em algumas traduções falam fugiram, e este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. Amém, igreja? Quem já sentiu a presença de Jesus? Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, Diácono Bruno, presbítero Vinícius, pastor Adilson, eu esqueço o nome do irmão, pastor Zeca. Pastor Zeca já congregou comigo um tempo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da minha retaguarda, dos irmãos que eu conheço. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, amém, igreja? Amém. E Deus possa honrar este ministério. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês oram por mim, pelo meu ministério, e eu também oro por vocês, sempre em constante oração por esta igreja. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Natanael. Estamos aí numa peleja também, janeiro profético. Começou na terça-feira, vai ser 12 dias consecutivos de culto em todas as congregações. Terça-feira foi uma bênção na portaria. Ontem estava abarrotado, tinha muita gente. Eu saí da portaria agora para vir para o culto, estava cheio também. Então Deus tem honrado a nossa igreja, assim como tem honrado esta congregação. Só que não é fácil, pastor. As lutas, as pelejas, os levantes são grandes. E eu cheguei aqui com uma palavra no meu coração falando sobre cansaço, sobre fadiga. E os louvores e o que as oportunidades estavam dizendo falava também sobre isso, sobre o cansaço. Eu estou até sem voz, não é porque eu acabei de louvar, é porque é constante dias de oração. Estamos também fazendo uma campanha no monte, vai ser 12 dias também, sai da igreja, vai para o monte. E evangelismo. Final do ano para muitos foi praia, e lazer para mim foi evangelismo, foi pregação, foi visitar ovelhas. Aí hoje eu acordei, era de madrugada, já fui para um velório. Meu irmão, estou tão cansado de fazer velório que eu já falei com a minha esposa: ô Jesus, arrebata logo esse povo antes de morrer. Meu Deus do céu, mas o povo está tirando para morrer tudo um em cima do outro. Teve um mês aí que eu fui uns 5 velórios. Aí o pastor fala para o Wesley: vai lá fazer um velório porque eu não vou conseguir ir. Misericórdia, só para mim. Aí chega lá, a gente tem que orar. Aí hoje um velório muito triste. Foi um jovem que morreu, acho que os irmãos devem ter visto. Ele era lá da Portelinha, ele morreu na praia de Copacabana, afogado. O corpo dele foi encontrado ontem, chegou hoje. Já estava em composição. Um velório muito rápido, triste demais. E às vezes, irmãos, é triste porque a mãe congregava com a gente, saiu da igreja por motivos banais. Aí quando acontece uma situação dessa, a culpa é de Deus. Por que Deus aconteceu isso com meu filho? Por que Deus? Porque Deus, a família, culpando a Deus. E nós temos que fazer o que, irmão? Nós temos que somente pregar a palavra e dizer que o Senhor ainda há de ter essa alma. Esse jovem talvez
Não sei se ele estava certo com o Senhor, que ele poderia ressuscitar no último dia. Mas essa é a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus não para. Quem colocou a mão no arado não pode voltar para trás. Amém, igreja? E o texto que eu acabei de ler, irmãos, ele merece a minha e a sua atenção. Nós temos pouco tempo, tem que ir embora já, daqui a pouco tem que ir para o monte. Mas o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre os valentes de Davi. Sobre homens que Davi, ele viu qualidades. E sabemos que Davi foi chamado ainda quando criança, quando jovem, por Deus, levantado como rei. O tempo se passa, irmãos, depois de todas as perseguições que Davi teve, através de Saul, ele assume o trono, guerras e batalhas que Davi vence. Teve um certo tempo que Davi, fugindo de Saul, porque Saul achava que Davi ia conspirar contra o seu reinado. Saul achava que Davi ia roubar o seu reinado. Davi, com medo de morrer, ele se esconde dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. A história vai dizer que alguns homens estavam naquela caverna, homens desgostosos, homens endividados, homens cheios de problemas, estavam naquela caverna e foram ter com Davi. Davi poderia muito bem dizer para aqueles homens: vamos fazer o seguinte, vamos nos matar porque o fim já chegou, eu estou fugindo de Saul, eu não posso sair para a rua de qualquer jeito porque eu posso morrer, e você está do mesmo jeito, vamos morrer junto, vamos aqui dentro dessa caverna se matar. Só que Davi viu que aqueles homens tinham qualidades. E quais eram as qualidades? Eles eram homens de guerras. Davi fez o que? Levantou aqueles homens, aqueles valentes, e treinou eles para a batalha, para a guerra, para a peleja. Treinou eles para fazer o que? Parte de um certo. Davi já imaginava, pastor Adilson, no seu exército futuro que ele ia ter. Davi já pensava já no trono que ele ia herdar. E ele já dizia: eu vou treinar esses homens, e se eles estão aqui comigo na tristeza, na angústia, na aflição, na dor, no desespero, na perca, nada está dando certo, quando eu estiver no reinado, eles vão ser leal a mim, eles vão ficar do meu lado. Aí Davi faz o que? Vou levantar estes homens como guerreiros e valentes. Sabemos que Davi é comparado como o Messias, como o próprio Cristo. Sabemos que Jesus fez a mesma coisa. Jesus, ele foi lá na margem da sociedade e chamou quem? Os piores homens que poderiam fazer parte do seu ministério. Chama 12 homens de imediato. E esses homens também eram improváveis. Ninguém dava nada para eles. Eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram pessoas que a sociedade não dava nada. E Deus foi lá, Jesus foi lá e chamou estes homens, treinou esses homens e fez o que? Eles homens para pregar o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Comparando o ministério de Davi com o ministério de Jesus Cristo, Jesus, ele faz o que? Ele pegou eu, que não valia nada, eu não valia nada, pegou você também, da margem da sociedade. Outrora era para você lecionar, está com o nariz cheio de cocaína, está na biqueira. Outrora era para você estar longe da casa do Senhor. Outrora era para você estar pensando em o que? Em tirar a vida de alguém, em roubar, em matar, em destruir. Mas Deus olhou para você: opa, ninguém dá nada para ele, mas eu vou chamar, eu vou levantar, eu vou restaurar, e eu vou colocar no altar do Senhor. Aleluia! Braço e a dalabachada da Silvia. Sabe o que é lindo? Que todos têm um passado. Diga para o seu irmão: qual que é o seu passado? Se ele contar para você, você vai ficar com medo. Se eu contar meu passado para você, você fica com medo. Um passado obscuro, um passado triste. Muitos aqui talvez eram do crime. Muitas aqui talvez até se prostituíram um dia. Muitos aqui talvez viviam uma vida promíscua. Deus olhava para você e você olhava para Deus e dizia: será que eu tenho jeito? A sociedade já dizia: esse vai morrer. Dessa forma vai quitar, vai morrer, vai descer a sepultura logo. Não vai passar dos 14, dos 15, dos 16.
dos 17 anos. Esse daí, ó, é o que? É a tristeza da família, a ovelha perdida da família. Mas Deus foi lá e te chamou, mudou sua história, mudou teu nome, mudou o teu quadro e disse: eu vou colocar uma espada na mão dele e ele será um guerreiro na minha presença. E Davi fez isso com aqueles homens. Ninguém dava nada para eles. Davi fez eles guerreiros. Davi fez eles homens fortes, valentes. Davi usou a tristeza, as angústias, as aflições daqueles homens para colocar eles, oh aleluia, no meio de guerras e batalhas. O texto vai dizer, irmãos, que Davi, numa certa feita, ele já estava idoso. Em 2 Samuel, capítulo de número 21, e eles dizem para os seus guerreiros: eu vou com vocês para a peleja. Sabe o que é interessante, lindo, nessa palavra? É que o líder tem sempre que estar junto com quem? Com os seus liderados. Uma igreja que o líder nunca está junto com os seus liderados é uma igreja manca, uma igreja que não vai avançar. Davi pega e fala: vou para a peleja com vocês. Mas Davi já era velho. Davi estava cansado. Ele guerreou tanto a sua vida e guerreou naqueles dias contra os filisteus, que o cansaço o atingiu. Mas ele estava na peleja. Não, você não entendeu. Ele guerreou, ele estava cansado, mas ele estava na onde? Na peleja. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Lá na sua casa, no conforto do seu lar, parado, você não vence batalha. Mas quando você se posiciona e vai guerrear, você pode estar até cansado, mas você não vai morrer nessa peleja. O texto vai dizer, pastor Adilson, que um gigante se levanta. A lança dele era tão pesada que se não furasse, se furasse para matar, destruía a pessoa. Ou se desse uma cacetada com aquela lança, matava, amassava a pessoa. Que Davi quase ia morrendo. Olha que lindo. Davi ia morrendo naquela peleja. Só que a minha Bíblia vai dizer, irmãos, que Abisai, um dos seus guerreiros, Abisai, um dos seus valentes, ele se levanta e fere o gigante. Sabe o que é lindo, pastor? Fica de pé comigo, desculpa eu poder usar o senhor aqui. O pastor aqui, ó, o pastor presidente, o pastor dessa igreja, o senhor chamou ele aqui como líder desse ministério. Vai chegar a hora, irmão, que ele vai ficar cansado, isso é normal. Chega a hora que ele vai ficar cansado, a peleja é grande. Mas quem é que tem que estar aqui na frente dele guerreando junto? É os obreiros, irmãos. É aqueles que Deus colocou uma espada na mão para guerrear. Porque apontar, pastor Adilson, tem bastante. Porque para dizer, cadê ele? Ele não está fazendo mais como antes, tem bastante. Fazer a obra como antes, tem bastante. Quem vai abandonar e voltar para trás. Mas eu vou dizer algo: quem está na peleja na frente, o seu pastor não é atingido. E eu vou falar, pastor, eu vou falar nessa noite. Chega de obreiro preguiçoso com medo. Chega de valente que não quer mais guerrear, não quer mais pegar a espada na mão. Quantos pastores estão morrendo porque os obreiros não vão estar mais trabalhando? Mas eu louvo a Deus que eu estou numa igreja que Deus levantou guerreiros valentes com a espada na mão. E não vai parar a peleja. Falando do seu pastor, pula na frente e fala do meu pastor, você não toca. Falando do seu pau, aleluia, do seu ministério, pula na frente aqui, você não toca. Porque o Senhor me chamou para defender esta igreja. Glória a Deus. Eu não concordo, pastor. Pode achar defeito que for na minha congregação, no meu ministério. Pode estar até errado, mas eu não aceito que fala da minha igreja.
Não aceite que fale do seu ministério, igreja, daquilo que Deus te deu. Do pastor que ora por você todas as madrugadas, que jejua pela sua vida. E o texto vai dizer que aquele homem mata aquele gigante. Aí chega no texto que nós lemos. O texto que nós lemos é tão interessante, irmãos, que Eleazar viu que o povo de Israel, os guerreiros foram pelejar. E nesta peleja, glória, quando eles chegam nessa peleja, eles viram que os filisteus estavam mais fortes e estava prevalecendo a batalha. Aleluia! Porque tem hora, irmãos, que nós estamos guerreando e parece que o diabo está prevalecendo contra nós. Não tem hora que nós estamos guerreando que nós falamos assim: Senhor, eu vou desistir, eu vou parar, porque o pai está mais pesado do que eu vou voltar para trás. E aquele povo fez o quê? Parou de guerrear e voltou. Glória. Fala para o seu irmão: não é para você parar, não é para você voltar para trás. Fala para ele, chacoalha, ele está querendo dormir já. Fala para ele só: se você parar, os filisteus prevalecem. Fala para ele. Sabe o que é triste, pastor? É que na hora que a guerra aperta, os covardes dizem: estou fora, vou voltar para trás. Mas Deus está chamando guerreiros aqui que não vai desistir nessa noite. O janeiro profético, ano de 2026. Hoje Deus está dizendo: eu conto com o guerreiro, eu conto com o valente, eu conto com o guerreiro, eu conto com valentes. Fala para o seu irmão: tu vai voltar para trás ou tu é valente? Fala para ele. Eita, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você não pode parar. O texto vai dizer que aqueles homens, quando viram que os filisteus estavam pelejando contra eles, estavam prevalecendo, eles correram. Só que existiu um homem chamado Eleazar. Diga comigo: Eleazar. Fala para o seu irmão: tu é Eleazar? Ele fez o quê, pastor? Ele pegou a espada. Ele pegou a espada. Cadê aqueles crentes que tem espada? Levanta a mão aí. Cadê aqueles guerreiros que tem espada? Ele se levantou e se pôs diante dos filisteus e disse: aqui não! Aqui não! E ele começou a lutar, mas ele lutava. Ele lutava para cá, e foi prevalecendo. O texto vai dizer que a mão dele cansou. Aí chega naquele detalhe que eu estava dizendo. Tem gente que se coloca de pé, se coloca na posição que guerreia, mas o cansaço vem. E eu vou dizer aqui: quem aqui não pensou em desistir no ano 2025? Quem aqui não pensou: estou cansado, vou parar, não aguento mais não. Eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais essa esposa, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse filho, eu vou parar. Quem aqui que é guerreiro disse que não ia parar? Que cansou? Eu pensei. Você também pensou? Não é feio você dizer: estou cansado. Mas ele não soltou a espada. Você me entendeu? Estava doendo, a guerra era grande, mas ele não soltou a espada. Jesus, eu vou dizer algo para quem está desanimado hoje. Pode ficar desse jeito mesmo, vai lutando desse jeito mesmo, mas não solte a espada, não pare a peleja, não pare na guerra, não pare nas circunstâncias, porque é o Deus que te chamou para dizer: continua guerreando, porque eu vou salvar tua casa, continua guerreando, porque eu vou salvar teus filhos, continua guerreando, porque eu vou salvar tua família, continua guerreando.
texto vai dizer que ele não deixou a espada cair da sua mão. Sabe o que é interessante, irmãos? Que um comentário de um teólogo chamado Champlin diz que a mão dele, de tanto ele guerrear, a mão dele amorteceu. E ele não sentia mais a espada, ele só fazia movimento e derrubava as pessoas. Outro historiador bíblico, Flávio José, vai dizer que por causa do sangue dos seus adversários, grudou-se a espada na sua mão. E a espada não saía da mão, porque o sangue dos adversários estava grudado na mão. Interessante, irmãos, que segundo os historiadores dizem que eles tentaram arrancar a espada da mão dele depois daquela peleja, depois daquela guerra, e eles não conseguiram arrancar a espada. Eles não conseguiram. Diga para mim, fala comigo, pergunta para mim por quê? Porque eu vou ficar com a teoria de Flávio José. O sangue grudou na mão. O sangue de Jesus grudou essa espada na tua mão, por isso você não consegue soltar ela. Por isso que você vai pelejando, guerreando, está doendo, está machucando, eu estou pensando em parar, mas a espada não sai da minha mão, a espada colou, eu vou continuar, porque o sangue de Jesus está grudado nela, eu não posso parar. Sabe o que é interessante, pastor? Quantos aqui disseram, eu vou largar a espada, eu vou abandonar, eu vou entregar o ministério, eu vou entregar o cargo, não consegui, sabe por quê? Porque quem colocou essa espada na sua mão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele te chamou no meio de muitos e disse, nessa peleja você não vai morrer, você vai continuar nela, você vai vencer. Eita glória! Por isso que tem muitos aqui, eu vou largar, mas não consegue. Eu vou abandonar, mas não consegue. Eu vou desistir, mas não tem jeito, grudou, está colado, eu não consigo soltar. Por isso que tem gente que fala, pastor, eu vou parar, vou desistir. E depois de 1, 2 cultos ele volta de novo. Por quê? Porque foi o sangue que te colocou. Hoje nessa noite Jesus está dizendo para você, igreja, não importa se você está cansado, está machucado, está doendo, não importa se você chegou aqui se arrastando, você não vai parar porque colou, pega essa espada aí e não para mais, e continua guerreando, porque Ele vai mudar a sua história. 2026 será uma virada na tua vida, no teu ministério. Tem coisa grande chegando para você, tem coisa grande chegando para sua casa, tem coisa grande chegando para tua família. Abra tua boca para orar nessa noite. Ele vai mudar a tua história. Só não pare. Pega na mão do Senhor e fala assim, não pare. Não pare, não. Pega na mão e fala, não pare. Pega nessa espada e segura nela. Fala para ela, olha para dentro do olho dele, quando já quer pegar, que vem embora. Fala para ele, você não vai parar, você vai continuar pelejando. É janeiro profético, igreja, acorda! Você não vai parar! Eu vou dizer aqui, ó, tem 7 pessoas que tinham tudo para abandonar. Eu vou abandonar. Eu vou embora de casa. Eu vou abandonar esse casamento. Eu vou abandonar o ministério. Eu vou abandonar tudo. Eu vou desistir. Mas não conseguiu. Porque está colado na mão a espada. Glória a Deus. Não conseguiu porque o Senhor te colocou, aleluia, nessa peleja. É você que vai continuar pelejando pela sua casa. Mas por que só eu enfrento as pelejas para minha família? Porque você vai viver aquilo que eles não vão viver. Você vai viver muito além daquilo que eles não vão experimentar. Porque você foi o chamado, foi o escolhido do meio daqueles que ninguém dava nada.
uma obreira da nossa igreja. Eu sou tão atacado, ninguém dá nada pelo meu ministério. Eu falei assim para ela: ninguém dá nada, irmã, mas quando o chicote estrala lá, quem é que eles procuram para orar? Quando o diabo toca lá, quem é que eles procuram para orar? Qual que é a mensagem? Ora para o fulano de tal, ora para ciclano, ora para Beltrano. Quem é? É aquele que ninguém dá nada. É aquele que no meio da família tem um churrasco, você é o último a ser chamado. É aquele que no meio dos familiares, ele é crente, eu não quero ele aqui não. Mas quando o chicote estrala, ele vai atrás de quem? Do crente. É Deus dizendo para mim, para você, que Ele te chamou no meio dos improváveis. Por isso as pelejas que nós enfrentamos são maiores que as pelejas que os lá de fora enfrentam. Ele te chamou para uma grande obra. Tem uma glória aqui neste lugar. O Senhor Jesus está mandando dizer: estou renovando o crente aqui nessa noite. Você estava pensando em desistir, você disse: vai ser meu último culto. Não vai ser. Ele está renovando as suas forças. Ele está renovando as suas forças. Ele está dizendo para você: eu sei que está doendo, eu sei que está machucando. Será que vale a pena? Vale, porque no final vão ver que você venceu. Você não vai parar. Ele está renovando as suas forças. Ele está renovando a força de crente aqui.